Olá, meus amigos! Se você já é capaz de compreender que a avaliação de desempenho é um processo que tem toda uma sistemática de início, meio e fim aplicada aí nas organizações e cuja responsabilidade é atribuída aí para a área de gestão de pessoas, se você já entende que o foco da avaliação de desempenho está exatamente em observar como que os funcionários realizam as suas tarefas, como que eles se comportam ali no cotidiano de trabalho nas organizações, e se você já consegue ter essa identificação sobre como que os resultados dessa avaliação vão ter impactos para dar o suporte para as decisões mais estratégicas dos gestores e até mesmo devido ao direcionamento sobre como nós podemos melhor orientar as práticas da gestão de pessoas, né, da gestão de recursos humanos ali na organização, esse vídeo serve basicamente, o que eu vou apresentar aqui é basicamente como que nós temos algumas evidências na nossa história que vem representar um pouco do que serviu como uma orientação. Se hoje as organizações podem contar com a aplicação de avaliação de desempenho, foi com base em quais ideias, em quais vivências que nós tivemos aí ao longo da nossa história. Então, eu venho trazer aqui brevemente bases históricas da avaliação de desempenho. Já começo aí com destaque numa passagem bíblica. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Observe o seguinte, nessa passagem bíblica, a gente tem um devido cuidado, né? Quando nós vamos falar da maneira como alguém se comporta, quando a gente precisa dar um conselho, né, ou sinalizar algum possível alerta sobre como que uma pessoa esteja se apresentando, como que uma pessoa esteja mesmo realizando as suas tarefas ou esteja se mostrando ali em determinado contexto social, se a gente chega diretamente para essa pessoa e expõe aquela opinião diante de outras, a gente sabe que isso vai servir unicamente para criar um certo constrangimento, especialmente se aquilo que foi observado é algum aspecto crítico da outra pessoa. Então a gente tem nessa passagem bíblica já uma consideração com esse cuidado. Se você precisa falar para algum colega seu de trabalho sobre como que ele esteja realizando ali as suas tarefas, como que ele possa melhorar a sua postura no trabalho, ou mesmo melhorar a sua maneira de desempenhar uma determinada atividade, não exponha ele para outros colegas, até porque a gente sabe que essa condição de preservar o emprego, o medo de ser desempregado, pode acabar culminando num receio de se sentir exposto, porque a gente nunca sabe quais são as outras intenções de outras pessoas que possam estar ali. Então, um pequeno cuidado nessa condição de apresentar feedback. Essa passagem bíblica, ela representa exatamente essa condição, né? Como que a gente tem essa noção de feedback? Qual é o cuidado que a gente precisa ter ao apresentar uma análise para alguém, né? Ao avaliarmos o comportamento dessa pessoa? Um especial cuidado sobre como dar um feedback a alguém. Se você precisa falar algo que é peculiar, algo que de alguma maneira possa causar um certo tipo de constrangimento, mas que talvez seja essencial, seja muito necessário que aquela pessoa tenha esse conhecimento daquilo que você está percebendo, não fale isso para ela de uma maneira que ela se sinta indevidamente exposta, mas sim com todo o cuidado de falar apenas para ela. Com certeza ela vai receber essa crítica ou essa análise ou essa observação com uma receptividade muito melhor. E dependendo da maneira como você apresenta, você realmente revela que você está preocupado, que você quer ali dar uma ajuda para aquela pessoa. E não unicamente, né, condená-la ou ficar acusando de alguma coisa indevida que ela esteja fazendo. E esse é um cuidado essencial quando nós vamos realizar a avaliação de desempenho. Além dessa passagem bíblica, a gente também tem outras fases. Então, por exemplo, no século IV, Santo Inácio de Loyola, fundador aí da Companhia de Jesus, quando ele estava lá trabalhando toda a sua condição de catequizar as pessoas, né, apresentar ali os propósitos da religiosidade dele, ele foi capaz aí de criar um sistema para avaliar os potenciais dos jesuítas, aqueles que estavam aprendendo, né, que estavam sendo catequizados, através de relatórios e atribuição de notas. Então a gente tem aí a conjugação, né, de uma condição de avaliar um aprendizado, avaliar uma condição que estava sendo ensinada. Todos nós passamos nas nossas formações por avaliações. Quando a gente viveu ali a nossa fase escolar, ou a gente continua vivendo os nossos estudos nas nossas faculdades,
programas de pós-graduação, a gente pode passar por um momento que nós vamos ser avaliados se nós de fato estamos aprendendo aquilo que está sendo proposto, de ser apresentado, de ser instruído ali para a gente. Até mesmo quando a gente participa de alguns programas de treinamento, a gente recebe ali uma avaliação. Então a gente tem como possível marco, né, nesse século IV, exatamente essa condição de, olha, eu posso ter uma garantia de que aquilo que eu estou apresentando realmente está sendo aprendido. Aquilo que eu estou ensinando vai ser relevante para aquelas pessoas que estão ali dispostas a aprender, e eu ainda posso ter essa evidência devidamente comprovada numa avaliação. Então, o Santo Inácio de Loyola, ele cria essa maneira de avaliarmos, de registrarmos aquilo que possa ter sido observado ou como que de fato alguém esteja se apropriando de algo que tenha sido aprendido. E ele, logicamente, viabilizava aos superiores conhecerem os desempenhos dos subordinados nesse sistema de avaliação. Por quê? Uma vez que ele tinha ali como mensurar, como documentar que aquilo que ele estava apresentando na formação dos jesuítas estava sendo devidamente ou como que estava sendo aprendido, isso servia até mesmo para ele melhorar os seus planejamentos, os seus propósitos. Então a gente tem aí como esse marco também no século IV a criação desse sistema de avaliação. E quando a gente avalia, nós podemos inevitavelmente atribuir notas sobre aquelas características específicas que nós estejamos observando ali na avaliação de outras pessoas. E mais ainda, podemos até mesmo formalizar isso que esteja sendo percebido através aí de relatórios. Uma outra passagem que nós temos, aí eu estou pegando especificamente, né, dos anos de 1100 depois de Cristo, tá? Esse é um cenário que eu conheci, que eu sou extremamente apaixonado, na cidade de Tomar, em Portugal. E lá você tem um grande centro de referência turística, naquela pequena cidadezinha portuguesa, lusitana, que é o Castelo de Cristo. E no Castelo de Cristo, o Convento de Cristo, exatamente esse castelinho aqui, que tem essa fachada de cara quando você entra, você conhece ali toda uma história e observa o seguinte: existem ali pátios dentro desse castelo, e esse castelo foi erguido, foi construído justamente para a formação de templários, a formação, a qualificação, a preparação dos templários, os guerreiros, né, da Igreja Católica, os guerreiros aí das cruzadas, enfim. Investigue o que são templários, porque é um público, é uma cultura muito diferente, muito interessante, são atores aí da nossa história que realmente causam fascínio. E no Convento de Cristo, é muito interessante que quando você observa, você vai passeando aí por aqueles pátios e vai lendo, conhecendo a história daquele lugar, existe ali um posicionamento hierárquico na própria arquitetura daquele castelo, daquele convento. Existem ali os quartos dos níveis mais baixos, né, do térreo, e à medida que você vai subindo de andares, você vai observando que os quartos eles vão ficando mais confortáveis, vão adquirindo luxo. Exatamente porque, pela formação aí desses templários, aqueles templários que começavam ainda, que estavam iniciando o seu aprendizado, iniciando a sua formação, estavam sujeitos, né, a serem mais submissos para aprender novas condições, novas atribuições. A partir do momento que eles começavam a ser avaliados, que eles realmente estavam conquistando novos status, estavam desenvolvendo novas competências ali na sua formação de templários, com base nessas avaliações, eles eram promovidos na hierarquia dos templários, e não somente no título, no status que cada um representava, mas até mesmo nessa mudança de quartos. Então, à medida que eles iam subindo na hierarquia dessa formação, eles iam conquistando condições de maior conforto para os seus descansos. Então, os últimos andares, né, da construção desse convento, desse castelo, eram onde estavam os templários com as formações mais qualificadas. Os mais qualificados tinham ali maior prestígio, tinham ali maior conforto. Então, essa é uma maneira como a gente pode ter aí uma representação, uma analogia nos nossos dias atuais, nas empresas contemporâneas, quando a gente observa a conjugação da avaliação de desempenho com o propósito de desenvolver carreiras. Se a gente precisa, né, se a gente oferece ali na organização a possibilidade dos funcionários conquistarem novos cargos, poderem desenvolver carreiras ali na organização, contanto, logicamente, isso seja de fato interesse daquele funcionário, a gente precisa ter uma base, nós precisamos ter um critério. Qual vai ser o funcionário que realmente vai ser promovido? Quais são as condições que eu realmente preciso identificar que esse profissional aqui ele tem um mérito
para conquistar um novo status, um novo cargo e assim ir ascendendo na hierarquia que representa ali a estrutura da nossa organização. Logicamente, se isso desperta o interesse, se é relevante para os funcionários poderem crescer na carreira ali na organização, os cargos mais altos, semelhante aí aos quartos mais altos, vão conferir maior prestígio, maior status e, logicamente, para um funcionário poder chegar nessa condição e poder garantir que ele vai preservar o seu bom desempenho, ele já precisa ter passado pelos estágios anteriores, pelas experiências anteriores, para ele reconhecer de si mesmo que ele tem plenas competências para assumir as responsabilidades que são requeridas ali para essa nova posição. Não é apenas promover alguém para ser prestigiado, mas promover um talento que a gente realmente precisa reter aqui na nossa organização. E para essa pessoa chegar nessa posição é porque ela já foi preparada durante suas próprias experiências. Como que eu sei que ela está preparada? Justamente com base nos resultados das suas avaliações de desempenho nos períodos anteriores em que ela já viveu ali naquela organização. Então eu posso conjugar os diagnósticos que eu tenho das avaliações de desempenho, essas evidências comprovadas de que aquela pessoa realmente tem competências, ela realmente está segura do que faz para poder assumir responsabilidades cada vez mais abrangentes à medida que ela vai progredindo aí na sua carreira, à medida que ela vai escalando para maiores destaques ali no contexto, como no contexto de uma organização, como no contexto do convento de Cristo, onde os quartos mais altos eram exatamente os templários que eram os mais admiráveis, porque já tinham comprovado que eles realmente tinham mais qualificações ali do que os demais que estavam ainda em fase de treinamentos iniciais. Então, essa condição de ascender, subir os quartos, representa exatamente essa condição de poder subir numa hierarquia e é apropriado também para as estruturações das organizações de trabalho. Além disso, nós temos aí no século XIX um Serviço Público Federal nos Estados Unidos, quando é criado um sistema de relatórios anuais, semelhantes lá do Santo Inácio de Loyola, relatórios anuais para avaliar os seus funcionários, avaliar os funcionários no serviço público. Então a gente tem aí a conjugação da condição de podemos avaliar desempenhos, podemos documentar como que os desempenhos são percebidos aqui nesse contexto de trabalho e nós temos aí como documentar, garantir mesmo esse caráter concreto de que a forma como as pessoas trabalham aqui está sendo percebida, está sendo registrada, vão servir de base para podermos acompanhar as progressões, as realizações dos nossos profissionais, no caso aqui dos servidores públicos. Embora a gente tenha esse início dessa avaliação de desempenho apropriada na gestão pública lá nos Estados Unidos, mesmo nos dias de hoje, as organizações públicas brasileiras, por exemplo, também contam com a aplicação de sistemas de avaliação de desempenho. Inclusive, a gente tem aí culturalmente essa disputa, o interesse de muitas pessoas em prestarem provas para concurso público, visando conquistar estabilidade no emprego. A partir do momento que eu estou aprovado no concurso público, eu assumo posse do meu cargo público, eu já tenho uma maior garantia de que eu vou ter minha estabilidade ali profissional, eu sempre vou garantir que eu vou continuar empregado. Ainda assim, a gente também precisa considerar que hoje, de acordo com a Lei do Servidor Público, a Lei 8.112, quem é recém-concursado precisa passar aí por um período de 3 anos, que é o que corresponde ao período do estágio probatório. Para aquele funcionário, para aquela pessoa que acabou de ser empossada de uma função pública, ela ainda precisa ser aprovada nesse período para ela realmente legitimar a sua condição de representar aquela função pública para a qual ela foi aprovada em um concurso público. Então a gente faz essa associação clara. O estágio probatório corresponde à primeira avaliação de desempenho que um determinado servidor público precisa passar, a qual ele seja sujeitado ali na sua carreira pública. Então a gente tem também essa condição de traçarmos essa analogia com outro tipo de contexto, o contexto específico aí da gestão pública. Mas nós temos esse marco. No século XIX, isso começou justamente lá no Serviço Público dos Estados Unidos. E, com isso, é determinado em lei no Congresso para instituir revisões anuais de desempenho. Então, observe, essa condição de como que foi aplicado esse sistema de avaliação de desempenho dos servidores públicos lá nos Estados Unidos, tem uma outra característica que é essencial, que a gente também observa
na maneira como nós temos essa sistemática das avaliações de desempenho nas organizações, que é a condição específica da periodicidade. Então a gente tem também essa condição. Bom, se eu tenho uma sistemática, se eu realmente quero continuar observando como que os meus funcionários estão realizando os seus trabalhos, as suas tarefas, e se eles estão comprometidos em melhorarem os seus desempenhos, eu preciso definir um período, né? De qual vai ser o intervalo de tempo para que uma avaliação de desempenho se conclua e para que possamos realizar uma próxima e sucessivas avaliações de desempenho, para termos essa convicção de que as pessoas que estão aqui trabalhando realmente estão comprometidas em fazer os seus trabalhos da melhor forma possível. Então a gente já tem aí também essa condição de representarmos essa característica da periodicidade da avaliação de desempenho. Dando continuidade, né, algumas contribuições dos nossos fatos históricos, em 1880 foi implantado um sistema para aferir o desempenho dos soldados no exército norte-americano. Então a gente começa a conjugar também a compreensão de estratégias. Quando você se dedica a estudar a gestão estratégica, as estratégias empresariais, nós temos essa referência também. A criação de estratégias, a determinação de a melhor maneira de realizar um determinado trabalho. Embora hoje nas organizações a gente tenha essa área específica da gestão estratégica, do planejamento estratégico, a gente sabe que o ponto de origem dessa área de gestão, dessa área de conhecimento, vem exatamente das forças militares. A criação de estratégias de guerra, como que eu vou driblar a tropa do meu inimigo, foi apropriado também para as práticas na gestão. Especialmente quando a gente está falando aí de destaque que eu preciso ter da minha empresa em relação aos meus concorrentes no mercado. No contexto de uma organização, a gente também precisa adotar esse pensamento de criarmos estratégias. Como que o meu setor, como que o meu departamento poderá realizar melhor os seus propósitos, as suas tarefas, para garantir aqui um destaque do nosso setor em toda a nossa estrutura. Em alguns casos, algumas equipes de trabalho pode até mesmo existir uma certa competitividade, mesmo uma competitividade saudável entre funcionários de uma mesma equipe, e aí eu preciso criar estratégias, né, de como que eu vou ter o meu melhor destaque em relação ao que os meus colegas de trabalho estão fazendo. Então essa condição de precisamos definir quem realmente esteja seguindo uma estratégia, se eu estou pensando numa estratégia empresarial, uma estratégia para toda a organização, ou quem de fato consegue pensar estrategicamente a sua maneira de realizar o seu trabalho aqui na organização, a gente tem isso também como esse ponto de origem, o que já era aplicado no contexto militar. E nós temos essa evidência, né, que no ano de 1880 as tropas do exército norte-americano já estavam aplicando ali um sistema para avaliar o desempenho dos soldados, justamente pensando nessa condição de quais deles ali estavam de fato comprometidos em aplicar as estratégias de combate. Outro marco, no século XX, especificamente no ano de 1918, a gente conheceu na nossa história um sistema para avaliação dos executivos na General Motors. Lembrando que a ciência da administração, ela começa propriamente nesse caráter mais científico com as teorias de Frederick Taylor e Fayol. Então a gente tem lá a consolidação da teoria da administração científica, da teoria clássica da administração, quando a gente tem toda uma sistemática de como que cada operário deverá realizar ali as suas tarefas. E nesse mesmo período da nossa história, a gente tem a figura de Henry Ford, que traz as ideias de Taylor para o contexto das fábricas de automóveis e a gente começa então a observar toda essa combinação, né, de que como cada operário deve ser alocado ali no processo, cada qual fazendo a sua tarefa e a conjugação, o sequenciamento dessas tarefas é que vem representar toda a formação de um processo. Henry Ford cria então o conceito que nós temos hoje de linha de montagem. Mas, enquanto Henry Ford, representante lá, o CEO da Ford, né, o criador, fundador da Ford, ele tinha esse pensamento de que precisamos agilizar ao máximo a nossa produtividade. Então os nossos carros sempre serão pretos, porque a tinta preta seca mais rápido, eu não posso perder tempo na minha produção. Um dos primeiros e principais concorrentes, né, do Ford foi justamente a figura de Alfred Sloan, CEO da General Motors, uma outra empresa, uma outra fábrica de automóveis, né, que percebe que é possível produzir carros de diferentes cores.
E justamente tendo aí o seu destaque no mercado, quando ele vem propor essa diferenciação no produto e ganha destaque para toda a organização, a gestão da General Motors vai então sistematizar mais ainda a maneira de observar os desempenhos que sejam determinantes para conferir destaque para toda a organização. E nesse contexto, ainda no início do século, em 1918, é criado então um sistema para avaliar executivos. Ou seja, enquanto as ideias do Taylor, do Fayol, do Ford estavam concentradas em ficar observando sistematicamente o que cada operário estava fazendo ali por tarefa, Alfred Sloan promove, a continuidade da gestão de Sloan, promove justamente essa orientação para não basta avaliarmos apenas o trabalho dos nossos operários, nós também precisamos observar como que a gestão esteja propondo as realizações aqui no nosso contexto. Então começa aí a avaliação dos superiores, quando os próprios subordinados também podem avaliar ali os seus gestores. Então a gente começa a avaliar também outras hierarquias e não somente quem está no chão de fábrica. A gente também precisa ter essa condição de avaliarmos as habilidades de gestão. E logicamente para isso a gente precisa avaliar o desempenho daqueles profissionais, daqueles gestores que estão ali nesses cargos de gestão. Então a gente tem aí isso como marco, o momento que a gente cria as avaliações dos gestores e em paralelo ao desenvolvimento da abordagem comportamental da administração, que é quando a gente começa a conjugar o indicador da eficiência com aspectos humanos no trabalho. Justamente o momento que a gente começa a criar aí a teoria das relações humanas, o experimento de Hawthorne, conduzido por Elton Mayo, começa a revelar novas abordagens, novas perspectivas, o que deva ser considerado pelos gestores sobre como melhor orientar a produtividade ali dos funcionários. Então, a gente começa também a compreender que as relações humanas também podem ser avaliadas no contexto de uma avaliação de desempenho, e eu preciso entender como que a proposta de uma avaliação de desempenho possa inclusive ter impacto sobre as relações ali entre os meus funcionários. Outro marco que nós temos é no ano de 1954, a figura de Peter Drucker, uma grande referência que nós temos na administração, dissemina aí as suas primeiras propostas da APO. APO, Administração por Objetivos. Ou seja, nós temos que determinar quais são os objetivos do trabalho, o que a gente espera e nos comprometemos a realizar, a alcançarmos aqui com as nossas produções, com as nossas tarefas. Mas, nesse primeiro momento, em 1954, Peter Drucker concentrou essa proposta de que precisamos definir os objetivos da organização e nós vamos observar se as tarefas estão sendo realizadas em conformidade com o devido alcance desses objetivos. Ele teve ainda um primeiro percalço a ser enfrentado, que é quando ele definiu o seguinte: nós podemos verificar os desempenhos através da realização de objetivos e metas. Porém, nesse primeiro momento, ele concentrou a determinação dos objetivos de uma organização sobre a figura dos gestores. Então, ele começa também imediatamente a perceber que os objetivos eles precisavam ser negociados entre supervisores e subordinados. Se eu vou propor um desafio para um funcionário que vai ser avaliado, se eu estou observando se realmente ele está conseguindo realizar aquilo que é esperado do desempenho dele, não basta um gestor decidir isso isoladamente, sozinho. Esse gestor, ao planejar, ao implementar esse modelo da administração por objetivos, ele precisa conhecer as reais condições de trabalho. Mas a partir dessa proposta inicial aí de Peter Drucker, a gente tem essa determinação. Eu posso avaliar desempenhos dos funcionários aqui, conferindo se eles realmente estão alcançando aqueles objetivos que são propostos, aquilo que é esperado dos seus desempenhos. Depois, na segunda metade do século XX, se a gente teve aqui em 1954, nesse mesmo período, segunda metade do século XX, a gente tem a disseminação do Total Quality Management, a gestão da qualidade total, em que a gente começa a compreender que o compromisso, a responsabilidade por fazer um trabalho bem feito, garantir ali todo um cuidado de termos as nossas realizações com qualidade, não devem ser uma responsabilidade restrita apenas a um determinado setor, a um determinado departamento da minha organização. Se a gente precisa conquistar qualidade naquilo que nós fazemos, precisamos demonstrar que nós realmente temos um trabalho com qualidade, todos os funcionários que participam ali da organização, ao realizarem as suas tarefas, precisam ter esse comprometimento em fazer o trabalho bem feito. Então essa preocupação com a qualidade sendo disseminada por todos os funcionários passa também a ser um critério
considerado avaliado na avaliação de desempenho. De fato, os nossos funcionários têm qualidade no que fazem? Essa qualidade passa a ser uma característica que eu também posso mensurar numa avaliação de desempenho. Então a gente passa a ter aí programas de avaliação de desempenho orientados para melhorias. Até porque, se eu vou avaliar a qualidade das realizações aqui dos meus funcionários, a partir do momento que eu concluo essas avaliações apresentando feedbacks para esses funcionários, para que eles tenham conhecimento de como que eles foram percebidos pelos avaliadores, a gente vai ter condição de levantar ali aspectos de como que eles possam melhorar os seus desempenhos, e isso poderá ser observado nas próximas avaliações que viermos ainda a realizar. Então perceba que a partir do momento que a gente tem essa proposta da avaliação da qualidade no trabalho, eu preciso ter essa condição de perceber quais funcionários realmente têm esse cuidado com a qualidade, estejam ali de fato comprometidos em fazer o seu serviço com qualidade, como eu também posso trazer essa apropriação de que uma avaliação de desempenho me possibilita melhorar a qualidade dos meus recursos humanos. Eu tenho condições de aprimorar a forma como os próprios funcionários estejam realizando as suas tarefas. Então eu tenho qualidade em cima mesmo de um indicador propriamente de recursos humanos. Como que estão os nossos talentos? Como que os nossos talentos possam ser aprimorados, possam ser melhor qualificados ao longo de diferentes avaliações de desempenho. Então tem uma contribuição estratégica desse processo específico de avaliar desempenhos. E por fim, em 1980, Peter Drucker, então, ele reavalia o seu propósito, o seu modelo ali que ele propôs da administração por objetivos, exatamente com base nas críticas que foram inicialmente lançadas sobre essa condição de que o gestor é que deve definir os objetivos que deverão ser realizados pelos funcionários, pelos demais profissionais, trabalhadores ali da organização. Em 1980, ao reavaliar, observar aí as críticas que são lançadas sobre as suas propostas da APO, a gente desperta então para a apropriação, a determinação da APPO. Embora hoje em dia a gente identifique na bibliografia o termo APO, a gente raramente vai se deparar aí com essa especificação APPO, esse outro P vem representar exatamente o seguinte: se a APO é a administração por objetivos, eu vou avaliar desempenhos, eu vou observar como que os meus funcionários estejam realizando ali as suas tarefas com base na devida realização dos objetivos. A APPO vem determinar o seguinte: eu preciso definir esses objetivos com os meus funcionários subordinados. Então a gente tem a administração participativa por objetivos. E perceba que isso implica no seguinte: não é o gestor sozinho que vai definir os objetivos que deverão ser realizados ali no contexto da organização. Esses objetivos devem ser definidos junto com os funcionários, junto com os subordinados, junto com quem esteja no chão de fábrica, para realmente viabilizar que aqueles objetivos tenham lógica de serem alcançados, que eles realmente sejam plausíveis de serem alcançados. Então, a partir do momento que a gente começa a contar com a participação dos funcionários ali para decidirem quais objetivos realmente têm lógica de serem propostos aqui no nosso trabalho, a gente desperta um maior comprometimento e, mais ainda, já serve ali como uma base para a autoavaliação, porque a partir do momento que a minha opinião é consultada para definir os objetivos esperados do meu trabalho, eu tenho condição de já ter uma estimativa de como que eu realmente vou conseguir me comprometer em fazer aquele trabalho bem feito. Fui eu que propus aquele objetivo, então eu sei exatamente como que eu vou ter a minha autonomia, como que eu realmente vou revelar o meu melhor desempenho para alcançar aquele objetivo que eu também demonstro consentimento de que são objetivos plausíveis. Então, as imprecisões do estabelecimento dos objetivos e metas do modelo anterior lançado aí por Peter Drucker são revistos e surge aí essa condição então, da avaliação, administração também participativa por objetivos. Os funcionários precisam estar envolvidos, eles precisam também avaliar se existe possibilidade daqueles objetivos que são propostos ali do seu trabalho de serem efetivamente realizados. E a partir do momento que eu tenho essa consideração com a opinião dos meus funcionários, eu desperto neles o compromisso de revelarem ali os seus melhores desempenhos. Então perceba que quando a gente tem, nos dias de hoje, toda essa contextualização, toda essa orientação de que o processo da avaliação de desempenho possa representar contribuições de nível estratégico para a organização,
Isso não é uma premissa que surgiu unicamente como uma responsabilidade própria da gestão de pessoas. Nós tivemos aí toda uma sistemática ao longo de toda a nossa história para entendermos hoje como que essa condição de identificar as maneiras de um funcionário realizar as suas tarefas vão de fato ter repercussões ali em toda a gestão de uma organização. E eu espero que esse breve percurso histórico aqui tenha ficado claro para que você consiga entender como que nós caracterizamos, como que nós consideramos, como que nós entendemos a avaliação de desempenho como um processo atribuído à gestão de pessoas nos dias de hoje. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.